Olá, boa tarde. Vamos aos destaques do portal da Assembleia de hoje. Dia histórico para o Maranhão. O secretário Carlos Lula recebe em São Paulo o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19. Vamos acompanhar como está a expectativa para o início da vacinação na capital e no interior do estado. E os detalhes sobre a transferência dos pacientes de Manaus para São Luís. Presidente eleito da FAMEM visita o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. E mais, você vai ver como foi a movimentação deste domingo durante o Exame Nacional do Ensino Médio. O portal da Assembleia está começando. Em dia histórico para o Maranhão, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, recebeu em São Paulo o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19. A notícia foi anunciada pelo secretário nas redes sociais. Vamos aos detalhes de como está a expectativa para o início da vacinação no estado, após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford. Uma imagem que vai entrar para a história. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19. Nesse domingo, ela recebeu o imunizante Coronavac do Instituto Butantan, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Cena que encheu seu Francisco de esperança. O maranhense aposentado não vê a hora de ser imunizado contra o vírus. A única esperança que nós temos no momento é essa vacina, porque esse vírus é uma coisa que ainda não tem assim, nada bem seguro sobre ele, né? Então a nossa única esperança é essa vacina. No Maranhão, esta imagem está perto de acontecer. É que o primeiro lote de vacinas deve chegar ao estado ainda hoje para o início imediato da imunização de grupos prioritários. O secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, publicou um vídeo nas redes sociais no aeroporto de Guarulhos com material pronto para ser embarcado. Mais de 160 mil doses. Gente, nesse momento eu estou aqui na Câmara Fria, em Guarulhos, já com o nosso lote de vacinas aqui do estado do Maranhão. Um dia histórico que vai nos permitir, enfim, vencer a pandemia. Nesse domingo, o governador Flávio Dino também divulgou nas redes sociais as medidas para garantir a vacinação no Maranhão, depois que a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford. Os 217 municípios maranhenses já estão recebendo os insumos necessários para dar início à vacinação, cerca de 4 milhões de agulhas e seringas. Já começamos esse processo de envio de seringas e agulhas, e vamos amanhã atualizar vocês de acordo com a efetiva entrega pelo Ministério da Saúde, pelo Butantan, dessa primeira etapa das vacinas do Brasil. Lembrando que é apenas a primeira etapa, ou seja, existe o plano nacional, há várias vacinas previstas, nós vamos aguardar as outras etapas que dependem do governo federal, dependem do Instituto Butantan, assim como também da Fiocruz, para que com isso, progressivamente, todas as pessoas do nosso estado, se Deus quiser, tenham rapidamente acesso à vacinação. Em São Luís, o prefeito Eduardo Braide anunciou que no início desta semana começa na capital a vacinação de idosos que vivem em asilos e de profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à doença. As doses chegam na segunda, a gente faz a logística de distribuição na terça, para que na quarta-feira, no horário sugerido pelo Ministério da Saúde, às 10 horas da manhã, possa ser iniciada a vacinação em todo o país. Para Joseph, a melhor notícia: ele atua na linha de frente contra a doença desde o início da pandemia. Que a gente espera, né, que a gente esteja nessa linha de frente para ser logo atendido, entendeu? Fazer o uso dessa medicação para poder a gente cuidar das pessoas que precisam do nosso auxílio, entendeu? Joseph é técnico em radiologia do Hospital Universitário da UFMA, que também atende pacientes com a Covid-19 e está na força-tarefa de apoio ao Amazonas. Já são 23 pessoas internadas vindas de Manaus.
Neste último sábado, mais 11 pacientes vindos da cidade de Manaus chegaram aqui no Maranhão para serem internados no Hospital Universitário, na unidade Presidente Dutra, aqui em São Luís. O HUFMA também doou insumos para o atendimento necessário no Amazonas, que está precário. Cerca de 4 toneladas de materiais foram deslocados para Manaus. Desde quando isso começou, todos nós estamos mobilizados nisso, cada um no seu estado, trabalhando no sentido de ofertar o que nós podemos de condição de leito, mas também de insumo para poder ajudar essa ação que é humanitária. É uma grande mobilização que traz doses de esperança de uma vida protegida contra o vírus. É a esperança de salvação de todos, né? Abaixo de Deus, só ela mesma, né? Ao longo da programação da TV Assembleia e em nossas redes sociais, você vai acompanhar os detalhes sobre a chegada das vacinas e o início da vacinação em todo o estado. O presidente eleito da FAMEM, Erlânio Xavier, esteve na sede do Legislativo Maranhense, onde foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Essa foi a primeira visita institucional da entidade que representa os municípios após a eleição da sua nova mesa diretora. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, recebeu a visita do presidente da FAMEM, Erlânio Xavier, eleito recentemente para mais um mandato. Ele veio acompanhado da nova diretoria eleita para a entidade e de ex-prefeitos maranhenses. Foi a primeira visita institucional da nova gestão da FAMEM após a eleição. O presidente Otelino Neto ressaltou que uma das marcas de sua gestão à frente da Assembleia Legislativa é o diálogo em busca do desenvolvimento do Estado. A Assembleia está todos os dias do ano aberta aos prefeitos. Os prefeitos aqui todos os dias vêm aqui, não só na presidência, mas conversam com os 42 deputados e agora não é diferente. Nós recebemos com alegria a visita na nova diretoria da FAMEM, presidida pelo prefeito Erlânio, que foi reconduzido pela vontade da maioria dos prefeitos do Maranhão. E nós manteremos esse diálogo aberto, um diálogo institucional, também um diálogo político, porque essa capacidade de diálogo que a atual direção da FAMEM tem com a Assembleia, com os demais poderes, com os órgãos constitucionais autônomos, ela é muito importante para a sociedade. Erlânio Xavier, prefeito de Igarapé Grande, foi eleito para presidir a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, no biênio 2021-2022. Ele ressaltou o bom entendimento entre os prefeitos do Estado e a Assembleia Legislativa. Essa aproximação maior ainda da FAMEM com a Assembleia, o deputado Otelino é o presidente muito municipalista. A Assembleia sempre esteve aqui de portas abertas, recebendo os prefeitos do nosso estado, sem cor partidária, sem saber se é oposição ou situação. Então essa parceria ela é muito importante da Assembleia Legislativa com a FAMEM, com os municípios maranhenses. Durante o encontro, os prefeitos externaram agradecimentos principalmente ao apoio da Assembleia Legislativa, que contribui para a efetivação de políticas públicas beneficiando os maranhenses. O prefeito de Parnarama, eleito para o 6º mandato, destacou a união dos gestores municipais e o fortalecimento da FAMEM. É muito bom e nós temos um presidente exemplo de cidadão, uma pessoa que recebe todos os prefeitos, que é o Otelino, e o Erlânio também, que mostrou que é capaz. Fez um mandato muito bom como presidente à frente da FAMEM e eu tenho certeza que o povo do Maranhão fizeram certo. Nós prefeitos que escolhemos a chapa 1 foi o melhor, porque até hoje foi o melhor presidente da FAMEM. A união e o diálogo com a Assembleia Legislativa também foram ressaltados por outros prefeitos. É um grupo que todos nós fazemos parte e é uma causa de todos nós individualmente. E essa é a junção da força de cada um para que a gente chegue junto e que a gente possa, de fato, assim, representar os prefeitos, para a gente ser assessores nele no que for possível para levar melhorias para o município dele, esclarecimento em todos os sentidos. Importante essa união dos poderes. Hoje, os prefeitos, a FAMEM, com a união com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, entre os nossos presidentes, Otelino e Erlânio, tem melhorado bastante todos os enfrentamentos do município. Os municípios enfrentam muitas dificuldades
e esse apoio da Assembleia deixa os municípios mais fortes. Durante a reunião com a nova diretoria da FAMEM, nós acompanhamos que o presidente Otelino Neto também recebeu o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Nicolau. O encontro foi marcado pelo diálogo entre a Assembleia Legislativa, Ministério Público e municípios. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, recebeu o Procurador-Geral de Justiça. E, por coincidência, a visita foi no mesmo momento em que o presidente do Parlamento Estadual recebia um grupo de prefeitos que acompanhava o presidente da FAMEM. Otelino Neto ressaltou o constante diálogo entre os poderes. Recebi também com muita alegria a visita do Dr. Eduardo Nicolau, Procurador-Geral de Justiça. Ele veio ao tempo em que agradecer por essa relação harmônica que nós temos, a Assembleia e o Ministério Público, renovar o desejo de que continuemos assim, e assim nós faremos, porque quando nós conseguimos manter esse diálogo permanente, como estabelece a Constituição Federal e a Estadual, a sociedade maranhense é quem ganha. O Procurador-Geral de Justiça observou que a aproximação entre os poderes é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Eu vim visitar o presidente Otelino e o meu amigo Otelino, e agradecer a ele essa parceria maravilhosa que nós temos com a Assembleia Legislativa do Estado. Todos os nossos deputados e o Ministério Público estamos de mãos dadas, para o bem comum e para o bem da nossa coletividade. O encontro na sala de reuniões da presidência da Assembleia serviu ainda para que o presidente da FAMEM, eleito recentemente, destacasse o bom entendimento e a contínua aproximação entre Ministério Público, Assembleia Legislativa e os prefeitos. O doutor Nicolau, o nosso procurador-geral, é um parceiro dos municípios. Nós temos dialogado muito desde a sua posse, conversando com ele, dialogando, para aproximar mais ainda o Ministério Público dos municípios. Eu acho que o diálogo é a melhor maneira de encontrar as soluções para que podemos atender aquele lá da ponta, que a população é quem tem que ser tratada, quem tem que ser respeitada e que tem que ser assistida nesse momento difícil que o país, o mundo e os municípios vivem passando. Sobre os problemas psicológicos e físicos ocasionados pela ansiedade. O Portal da Assembleia volta já. Em meio à pandemia do novo coronavírus, milhares de estudantes maranhenses saíram de casa para responder o Exame Nacional do Ensino Médio. A movimentação mexeu com a rotina da capital neste domingo. Finalmente chegou o grande dia para Arthur, um dos 93.500 estudantes do Maranhão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. A expectativa é ter um sucesso nesse ano, né? Vem se preparando o ano todo, mas ficou em casa, deu tempo para estudar e tudo, se preparar. Mas também vai ter uma concorrência bem escada. Em São Luís, perto de alguns locais de prova, trânsito intenso. A todo momento chegavam candidatos. Neste primeiro domingo de prova, eles responderam questões de linguagem, ciências humanas e redação, depois de enfrentarem um ano cheio de dificuldades por conta da pandemia da Covid-19. É um misto de sentimentos aqui, né? Porque a gente está em busca de sonhos, mas também sabe-se que o mundo está nessa reviravolta por conta da pandemia. Então é uma sensação meio estranha, medo, né? Misturado com esperança. E olha que legal, bem aqui em frente a uma escola onde vão acontecer as provas do Enem, este grupo de jovens voluntários oferecem aos candidatos suporte psicológico, emocional, uma palavra de apoio a quem vai enfrentar as provas. Afinal, este ano o Enem é especial, acontece em plena pandemia do novo coronavírus. Nós não só falamos para ele como entregamos cartas como essa, onde dentro dela tem frases motivacionais, como a que está aqui dentro, tem escrito milhares de vozes, e Deus não se confunde em ouvir a sua. Porque talvez o jovem saia de casa já está com a tensão da prova, com a preocupação, a ansiedade, várias coisas e deixa a pessoa apreensiva. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos durante o ano de 2020, os alunos em geral, não só eu, mas que a gente possa ter um bom desenvolvimento durante toda a prova. E por causa da pandemia, este ano os locais de prova abriram mais cedo, às 11h30 da manhã, meia hora antes que nas edições anteriores, para evitar aglomeração nas entradas. Também foi obrigatório o uso da máscara facial. Nicole seguiu à risca os cuidados sanitários, trouxe álcool em gel e máscaras extras para usar durante as 5h30 de provas. Eu trouxe álcool em gel e bastante lanche para não passar fome durante a prova. Os portões fecharam a 1h da tarde em ponto.
Fabiano chegou minutinhos antes, mas infelizmente no local errado, depois de confundir o endereço. Falha que agora só pode ser resolvida na próxima edição do Enem. O cara espera 1 ano e pouco, né, que era pra gente ter feito ano passado. Aí na hora o endereço não bate, eu também deveria ter tido um pouco mais de atenção em procurar antes. Em todo o Brasil, de acordo com o MEC, o Enem teve 5.783.357 candidatos inscritos, um aumento de 13,5% em relação a 2019. No próximo domingo, dia 24, eles respondem às provas de Ciências da Natureza e Matemática. Nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, acontece o Enem Digital, novidade desta edição. Os candidatos diagnosticados com a Covid-19 ou que estiverem com sintomas terão direito de participar do Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro. Problema cada vez mais comum, a ansiedade pode gerar sintomas físicos e psicológicos, como dores no peito, na cabeça, falta de ar e medo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países com as taxas maiores de pessoas com esse tipo de transtornos. Imagine você andando pela rua tranquilamente e de repente vem um pensamento que aos poucos vai se transformando em preocupação. Avança para o medo. Aí o coração acelera, as mãos suam, vem a sensação de barriga embrulhada. Estamos diante de um clássico sintoma de ansiedade. O fato é que todos nós temos algum grau de ansiedade. Mas a partir do momento que você fica pensando o tempo todo no que ainda vai acontecer, isso atrapalha a rotina. A ansiedade está afetando a sua vida. E a ajuda profissional deve ser procurada. Esta engenheira civil convive com ansiedade desde a adolescência, mas hoje em dia consegue controlar as crises. Assim como hoje eu sei que essas situações, eu me dou conta que eu estou numa crise, eu paro um pouco, respiro fundo e é trabalho de mente mesmo, trabalho de mente. Não, calma, tento me acalmar e me focar, porque às vezes a mente da gente se dispersa, né? Então eu tento, não, esse aqui é um problema, eu vou focar nisso. É um trabalho contínuo mesmo de foco, no caso. A ansiedade é caracterizada pelo medo. Como observa este psicanalista, pode ser medo de nada específico ou medo de tudo. Na maioria das vezes, as pessoas usam como sinônimo ansiedade com angústia. Mas todas as reações da ansiedade, elas são exatamente iguais às reações do medo. Algum tempo atrás, resolveu-se convencionar que se chamaria de medo essas reações quando houvesse um objeto identificado, por exemplo, medo de elevador, medo de escuro, medo de barata. Quando não há um objeto, essas sensações são rotuladas de ansiedade. Um dado que chama bastante atenção é que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o campeão em ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem com algum transtorno relacionado à ansiedade. Assim como em outras doenças, existe um gatilho que dispara e a ansiedade passa a interferir na vida das pessoas. Foi o que ocorreu com a Rayana. A ansiedade na minha vida, ela se iniciou quando eu adentrei a universidade. As cobranças que eu tinha comigo mesma em ter bons rendimentos, elas contribuíram para esse processo. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, tanto na universidade quanto na minha vida pessoal. Então, eu não entendia muitas vezes como lidar com essas preocupações que eram excessivas. E isso me desencadeou um estresse muito alto. O psicanalista observa ainda que a ansiedade em alto grau, se tratada de maneira correta, pode chegar a níveis suportáveis. Tem cura no sentido de você levar até um nível aceitável, de você conseguir lidar com o desconhecido. Se você não conseguir lidar com o desconhecido, você vai ter
o nível de ansiedade aumentado. Agora é bom ficar atento a alguns sintomas da ansiedade: respiração ofegante e falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tontura e sensação de desmaio e enjoo e vômitos. A Ludmila conta ainda que às vezes chega a roer as unhas e nem percebe, mas a prática de atividades esportivas tem ajudado bastante no controle da ansiedade. Eu faço atividade física, faço academia diariamente, corrida, também tem algumas músicas que eu costumo ouvir. Antes de dormir, faço uma leitura, me apego à leitura também, e também tento dormir mais cedo, porque se eu dormir mais tarde, com as preocupações, eu gera insônia, né? Então eu tento me alimentar melhor, dormir melhor, para não passar o problema para frente. Agora, caso você sinta alguns dos sintomas e isto estiver lhe incomodando, o bom mesmo é procurar um especialista. A reportagem que a gente acabou de assistir faz parte de uma série produzida pela TV Assembleia que trata sobre os transtornos de ansiedade. A série faz referência à campanha Janeiro Branco, desenvolvida para chamar a atenção sobre a importância de se preservar a saúde mental. Amanhã vamos assistir uma nova edição e desvendar o que está por trás de um problema conhecido como coronofobia. O Portal da Assembleia fica por aqui. Assista às reportagens de hoje acessando o site al.ma.leg.br/tv. Tenham todos uma ótima tarde.